step for man, one giant leap for mankind. Olá, sétimo ano. Nós estamos hoje na nossa próxima aula de História. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, então estamos aí no mês 9, né? Praticamente meados já do mês de setembro, do mês 9. Bom, vamos lá então. Nós estamos hoje, agora, vamos começar a falar sobre o capítulo 10. Esse capítulo 10, ele vai lembrar um pouco o 9, porque o 9 ele vai falar sobre o sistema colonial brasileiro, né? Também no Brasil, né? Especificamente Brasil, assim. Então você vai lembrar porque o capítulo 10 vai falar sobre ainda do sistema colonial, mas agora de uma outra forma. Ele vai ensinar como é, por exemplo, que as metrópoles, né? Elas administravam essas colônias. O 9, eles colonizaram. E o 10 vai ensinar como é que foi o processo de administração colonial, certo? Então, o capítulo 10 é exatamente isso, sistema colonial e administração colonial. Então, já veja o seu lápis e sua caneta, para que você possa anotar, para que você possa também estar compartilhando, né? Compartilhando o que você está entendendo e compartilhando até uma dúvida mesmo com outro aluno ou outra aluna da turma e falando comigo para tirar suas dúvidas no Zap, tá bom? Então, que página é, professora? É a partir da página 115, começaremos a falar então sobre a administração colonial. Como é que eles fizeram para administrar tudo que entrava, né? Que as colônias produziam, como é que faziam isso? Então, vamos lá. Tinha algumas práticas aqui muito legais para eles, né? Que geralmente, realmente uma forma de ensino que eles tinham, de cuidado da riqueza que a colônia produzia, né? Você sabe que no período colonial, a colônia que produzia, a colônia gerava riqueza e essa riqueza ela era quase que total, na totalidade ela era enviada para a metrópole, né? A metrópole era quem retirava, extraía da colônia ou das colônias. No caso Brasil, nós fazíamos isso e Portugal extraía de nós, né? O que nós produzíamos. Isso era na colonização. Nessa administração agora, o que a gente tem de riqueza, eles teriam que ter algumas atitudes para fazer com as colônias, né? Como administrar então. Então vamos lá? Bom, no colonialismo, no sistema colonial, nós vamos ter então a balança comercial favorável. Era nessa balança que eles como se equilibrasse tudo, né? Na verdade, equilibrava. Isso no colonialismo. Aí nós vamos ter, então, agora na administração colonial, desculpe, meu nariz está coçando bastante. Nós vamos ter, então, duas formas de colonização. Professora, sim, mas não é administração? Sim, verdade, mas eles teriam que ter essas formas de colonização para administrar. Então, quais eram essas formas? Eram duas. Era a colônia de exploração e colônia de povoamento. Para ficar mais claro, porque a gente está mudando aqui, falando de administração, colonização de exploração e colonização de povoamento, certo? Vocês vão ter, por exemplo, na página 116, vocês têm um esquema lá explicando exatamente o que eu estou falando aqui. Página 116, certo? Bom, os Estados Unidos usaram as duas maneiras, tanto a de colonização quanto a de povoamento quanto a de exploração, tá? Bom, aí na 116 você vai ter dizendo como é que era, né? Por exemplo, eu vou dizer só algumas características, certo? Na colonização de povoamento você vai ter minifúndio, policultura e trabalho assalariado. Aí você tem outros processos também. Já a colonização de exploração, você tem latifúndio. Gente, olha a diferença, compare aí, viu? Minifúndio, povoamento, latifúndio, colonização, exploração, monocultura na exploração, mão de obra escrava. Isso é na de exploração. Você pode fazer um comparativo aí e ver que é muito diferente, certo? Bom, depois desse esquema que eles dão para vocês aí,
você tem ainda na página 116, você tem o latifúndio e a monocultura, né? E aí você embaixo você vai ter um esquema também que eles mostram, que é a questão de colônia. Tudo que a colônia tem é monopólio para a metrópole, ou seja, tudo que a colônia produz, ela era monopolizada pela metrópole, certo? Bom, veja só, falando de latifúndio e monocultura, latifúndio você sabe que era a propriedade, ou latifúndios, que eram as propriedades, que dessas propriedades se extraía as riquezas, né? Então, e falando de monocultura, que nós temos logo aqui embaixo, você vai pensar que era uma maneira, era uma forma na agricultura de eles comercializarem, certo? Bom, aí você tem algumas características já dessa administração colonial. Uma pessoa ou uma figura que vai, por exemplo, trazer para o Brasil vai ser Martim Afonso de Souza, né? Lembram que a única capitania que deu certo foram 3, mas a única que deu certo, as únicas foram 2, que foi a capitania de Pernambuco e a gente vai ter a capitania de São Vicente, né? A capitania de São Vicente, nós vamos estar com ela vai dar certo juntamente com a outra. Martim Afonso de Souza é quem vai liderar uma dessas capitanias. E por que deu certo com Martim Afonso de Souza? Porque ele trouxe exatamente a questão das primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil. Então, com isso, essa cana-de-açúcar, depois ela vai ser, aqui dentro, ela vai ser ampliada e depois ela vai ser exportada aqui na administração colonial. E aí nós vamos ter a monocultura, que é com esse açúcar, que é exatamente com o que Martim Afonso de Souza trouxe, certo? Então, a gente tem o que, professora? Latifúndio. Nesse latifúndio vai ser usado primeiro o quê? A cana-de-açúcar, que foi através de uma das capitanias, através de Martim Afonso de Souza. E o que era, então, essa monocultura foi com o quê? Foi com a plantação da cana-de-açúcar, certo? Tá dando para entender, né? Vocês têm todo o esquema aí ensinando a vocês. Aí nós temos também o sistema plantation, ou plantation, ou plantation, como você queira pronunciar. Eu estou pronunciando de 3 maneiras, porque assim que eles pronunciam, né? De 3 maneiras. Bom, na economia plantation, né? Vou falar assim agora. Você tem algumas coisas de base para dizer assim, ali é economia plantation, certo? Quando é que eu sei que é economia plantation, professora? Quando ela vai ter latifúndio, monocultura, mão de obra e eu tenho que ter o mercado externo. Na economia plantation eu tenho que ter latifúndio, mão de obra escrava, eu tenho que ter a monocultura, que é só uma forma ou um produto comercializado, e eu tenho que ter o mercado externo, ou seja, eu tenho tudo isso e eu tenho que exportar. Vou voltar novamente, recapitulando. No plantation eu tenho latifúndio, eu tenho monocultura e eu tenho mão de obra escrava. Eu tendo essas 3 bases, essas 3 características, então agora eu vou exportar, vou mandar para o mercado externo. Isso é economia plantation. Tudo isso acontece onde, professora? Vai acontecer aonde? Vai acontecer na administração colonial. Acontece aonde? São formas de colonização, exploração e povoamento, certo? Bom, aí nós temos também a mão de obra, que vai ser a mão de obra escrava, né? Lembrem disso. E aí você vai ter, gente, o carro de boi, você vai ter a cana-de-açúcar, você vai ter o açúcar, você vai ter o escravo trabalhando maciçamente, né? Trabalhando muito, né? Exaustivamente por conta dessa produção. Agora, a colônia ela não tinha só que dar, ela tinha que agora produzir e ela tinha que gerar riqueza. E essa riqueza sendo gerada, ela agora tinha que ser administrada e tinha que ter muitos lucros, certo? Grande sucesso por conta disso. Bom, aí nós vamos ter também a sociedade colonial e nós temos a economia colonial, a página 117. Deixa eu só fazer uma observação a vocês. Olha, esse é o período que o Brasil é chamado de Brasil colonial, certo? Onde você vai ter as colônias, você vai ter a metrópole, você vai ter a administração dessas metrópoles agora sobre as colônias, né? O que é administrar? Administrar é você ter algo e você saber como é que você vai utilizar aquilo que você tem. Por exemplo, se você recebe de alguém de sua família alguma quantia em dinheiro chamado de mesada,
Aí o que você pode fazer? É seu e é dado a você a liberdade para você administrar, você pode fazer da maneira melhor, da maneira ruim, pior, né? Você pode gastar aquilo que você recebe ou você pode pensar assim, bom, né, eu vou guardar esse dinheiro que eu estou recebendo, ou parte dele, para quando eu precisar mais tarde, e essa parte eu vou fazer isso aqui. Então você está administrando. Isso eu falo de dinheiro, mas você pode fazer até na questão mesmo de estudos. Você vai administrar o seu estudo como professora. Bom, se eu sei que eu tenho aula de história hoje, então eu vou estudar o conteúdo antes, né? Ou eu vou estudar o conteúdo a partir de agora, vou anotar, vou compartilhar, vou tirar dúvidas. Isso é administrar. Sempre que eu administro, eu me saio melhor do que quando eu não administro. Certo, gente? Bom, na sociedade do Brasil colonial, nós vamos ter uma sociedade colonial, certo? Aí você sabe que você vai ter os índios, né? Os índios vão estar lá, ok? Aí nós vamos ter o quê? Vamos lá ver, página 117, aí nós temos. Ela estava fundamentada na grande propriedade rural, tá bom? Na base da sociedade estava o escravo, que sustentava a economia, e no topo estava o senhor de engenho. O branco europeu era o proprietário de terras e de escravos, o senhor absoluto. Por esse motivo, chamamos a sociedade colonial de patriarcal, né? O que quer dizer isso? Ou seja, o patriarca, o principal, lembrando que sempre era o homem, era o senhor de engenho, ele era o dono de tudo, ele que delimitava, que delegava funções, ele que delegava o que tinha que se fazer, certo? Então a base quem era? Era o escravo, porque ele trabalhava, ele que fazia, nesse período, o Brasil enriquecer. Mas quem era que ficava no topo? Era o senhor do engenho, o dono desse escravo, o dono das propriedades, o dono da monocultura, o dono do latifúndio, certo? Lembrando que latifúndio quer dizer propriedade, certo? Fazendas, lotes de terras, mas não só lotes sem nada, tinha que ter água ali para que se pudesse extrair, tá? Então, a gente tem o homem bom, certo? Que nós falamos um pouco sobre ele. Lá no capítulo 9, o homem bom era aquele que compunha ou fazia parte da Câmara Municipal. Nunca esqueça disso. Ele não era bom porque ele tinha um caráter bom. Ele era bom porque ele fazia parte da Câmara Municipal e ele era também escravista. Ele tinha grandes quantidades de escravos. E na economia colonial, fechando a página 117, você vai ter a cultura da cana-de-açúcar, que não vai ficar restrita à região de Pernambuco, mas ela vai se estender, né, por todo o litoral brasileiro. O Nordeste foi o grande centro produtor. A região tinha um clima favorável e um solo propício para o desenvolvimento do plantio. Lá no século XVII, o Brasil tornou-se o maior produtor mundial desse produto, certo? Então, veja como o Nordeste... Gente, o Nordeste sempre foi importante para a estruturação brasileira, para a formação do Brasil. Por isso que um vídeo que eu fiz falando sobre a independência do Brasil, eu quis muito chamar a atenção para o nordestino. Nós somos importantes. Por quê? Porque nós é que fundamentamos a economia nesse sentido aqui, né? No Brasil colonial. E nós somos o grande exportador, né? Produtor, é o que está aqui, olha. Tornou-se o maior produtor mundial desse produto, né? Do açúcar. Tá bom? Ficamos por aqui na aula de hoje. Nos encontraremos sexta-feira, na terça-feira, nossa próxima aula. Ok? Leiam, escrevam o que vocês entenderam. O que não entenderam também escrevam para fazer pergunta comigo no Zap, viu? Cheiro para vocês. Encerramos a aula de hoje então, viu? Tchau!